bem-vindos a mais uma aula de literatura e hoje eu farei uma continuação da nossa aula sobre o realismo. Então, no vídeo anterior, eu abordei sobre as características gerais do realismo e o contexto histórico. Agora nós vamos partir para um estudo do realismo em Portugal, que é um país que exerceu forte influência na nossa literatura, e posteriormente falaremos também do realismo no Brasil. Então, bora lá? Bom, o realismo em Portugal, ele ocorreu tanto em poesia quanto na prosa, tá? Então, na poesia, o poeta agora, ele se encontrava numa luta social também. Assim como os autores da prosa usavam das suas obras para fazer críticas sociais, agora os poetas também utilizavam, da sua poesia, dos seus versos, para fazer a mesma coisa. Então, a poesia, se antes no romantismo ela era para falar mais sobre os sentimentos, sobre os amores, as idealizações amorosas, agora a poesia, ela, assim como a prosa, ela entrava como uma arma de combate e ação nessa luta social. Então, o principal representante da poesia do realismo português foi o Antério de Quental. E em suas obras a gente observa emoções ambíguas. Por quê? Porque nós observamos em suas primeiras obras, dentro do realismo português, que havia sim um comprometimento com a reforma social, a reforma social portuguesa. Entretanto, depois, que daí a gente caracteriza como a segunda fase desse poeta, a gente observa uma introspecção e solidão. Então agora o Antério de Quental, na segunda fase, ele falava mais sobre si, mais sobre suas angústias e suas insatisfações. Enquanto que na primeira fase a gente observa essa luta, esse combate e ação na luta social. Já na prosa realista portuguesa, o maior representante foi o Eça de Queiroz. E nas obras em prosa, a gente observa uma necessidade de se fazer uma reforma da sociedade portuguesa. Então, a maioria dos textos em prosa utilizavam o enfoque do casamento, porque o casamento era uma estrutura do sistema burguês. Por que era uma estrutura do sistema burguês? Porque as pessoas utilizavam do casamento para manter os bens, para manter a fortuna, as riquezas. Então não se admitia que pessoas que fizessem parte da burguesia casassem, por exemplo, com pessoas da parte proletariada, daquela população marginalizada. Por quê? Para que não houvesse uma divisão dos bens. Então eram casamentos arranjados, não eram casamentos por amor, mas eram casamentos a fim de manter ali as riquezas, para que os bens se mantivessem no mesmo extrato social, não fosse dividido entre membros de outras partes, outras camadas da sociedade. Dessa forma, havia uma grande crítica contra os casamentos, Falava-se muito agora sobre o adultério feminino, e esse adultério feminino evidencia o quê? Traços do naturalismo. Então lembra que o naturalismo é uma vertente do realismo, então são escolas literárias que vão acontecer aí simultaneamente. Então quando fala-se no adultério feminino, isso mostra marcas, traços já do naturalismo nas obras. O naturalismo, ele tratava o homem de forma animalesca. Então, há várias obras em que vão falar do homem e tratar com o termo macho, Falar da mulher tratando com o termo fêmea, porque tentando aproximar realmente o ser humano da forma mais animalesca possível, justificando que a ação do ser humano era em virtude dos seus instintos. Então, ele tinha vontade, ele ia lá e fazia. Assim, justificando, por exemplo, o adultério feminino. Então, eram seres humanos, pessoas com desejos, e daí independente se fossem casados ou não, já que queriam, iam lá e cometiam um adultério, fazendo essa crítica ao casamento, mostrando que o casamento às vezes era feito por oportunismo. Então, quer dizer, as pessoas não se amavam de verdade, então a família estava fadada ao fracasso, que é retratado então nas obras do realismo, essa decomposição da família. Então a gente vai ver nas obras realistas, portuguesas, a menção do adultério feminino, da decomposição da família, do casamento por oportunismo, do divórcio, que era algo que
Até então era inconcebível, né? As pessoas se casavam para ficar juntas para sempre, mesmo que fossem felizes, tinham que permanecer juntas até um dos dois morrer. Só que agora no realismo já falava-se sobre o divórcio, de que as pessoas elas não eram obrigadas a ficar juntas se estavam infelizes. Mas como era algo polêmico para a época, em virtude disso aconteciam os vários adultérios, né? Porque as pessoas se sentiam infelizes, não podiam sair daquele casamento, que às vezes era um casamento por oportunismo ou por interesse. Então, elas buscavam a felicidade então fora do casamento. Continuando a falar sobre a prosa realista portuguesa, então nós devemos dar uma atenção especial ao Eça de Queiroz, que é o maior representante da prosa realista em Portugal. Suas principais obras foram Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Essa primeira obra, ela tinha uma grande crítica à igreja, né, à igreja católica, e então era uma obra de combate à religião. Já o Primo Basílio, né, tinha ali muito presente quais características? O racionalismo, então essa questão da razão versus a emoção, e também forte objetivismo. Esta obra teve um grande engajamento na crítica social, né, criticando essa desigualdade que era proveniente do sistema burguês. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o realismo no Brasil. O realismo no Brasil ele aconteceu na segunda metade do século XIX, mais precisamente no finalzinho dele. E o que vivíamos até então? Tínhamos ainda a escravidão, então o foco, né, das obras estava no trabalho escravo. Mas com a fundação do Partido Republicano, agora acabou-se a escravidão e nós tínhamos então o trabalho livre. Além disso, outros ideais, outras filosofias, outras teorias que estavam recorrentes lá na Europa, agora estavam recorrentes aqui no Brasil também, como a filosofia positivista e o evolucionismo. O realismo no Brasil ele surge em 1881, com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis. Ainda nesse ano, houve a publicação de O Mulato, do Aloísio de Azevedo. Só que esta segunda obra, ela marca o início do naturalismo. Nossas aulas sobre o realismo, portanto, irá abranger um pouco do naturalismo também, porque o realismo e o naturalismo foram escolas que aconteceram paralelamente. Uma, portanto, conviveu com a outra. É claro que elas têm um enfoque um pouco diferente, né, uma da outra. Porém, essas duas obras, né, principalmente, além de terem sido publicadas no mesmo ano, as duas fazem uma observação da realidade, que é um traço marcante, né, recorrente do realismo. É na época do realismo que deixamos de ter a literatura no Brasil apenas para entretenimento e passamos a ter uma literatura de cunho social voltada para as críticas sociais. Vamos observar muito disso nas obras do Machado de Assis, que é o maior representante do realismo no nosso país, já que em suas obras ele fazia uma investigação muito incrível, né, da realidade, né, social, e também uma investigação psicológica em seus personagens. Então lembra uma das características do realismo, que é essa investigação do comportamento humano? Então isso a gente vai ver bem recorrente, bem presente nas obras do Machado de Assis. Ainda foi na época do realismo que houve a fundação da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada pelo próprio Machado de Assis. A partir da fundação da Academia Brasileira de Letras, a literatura ela passa a ser vista agora como uma atividade, como um trabalho sério de documentação da realidade. Tanto que até hoje existe a Academia Brasileira de Letras, né, que perdura há muitos anos, há várias décadas. Vários autores já passaram por suas cadeiras, o que mostra então a importância da literatura na nossa cultura, na nossa sociedade. Então eu vou encerrando a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar no vídeo, o seu comentário vale pontinhos extras aí na sua nota. Te aguardo para as próximas aulas, tenham um bom trabalho, beijo grande e até mais!